Olá a todos, aqui é o Showtime 112. Após a Grã-Bretanha e a França declararem guerra à Alemanha, começou o período conhecido como Guerra de Mentira, ou Troll de Guerre. Embora houvesse poucos combates terrestres, a guerra aérea rapidamente se intensificou, com pilotos de ambos os lados frequentemente entrando em ação. O caça francês mais numeroso e o único caça moderno produzido nacionalmente disponível para a Força Aérea Francesa na época era o Morane Saulnier EM 406. Seu primeiro combate contra a Luftwaffe ocorreu em 21 de setembro de 1939, quando enfrentou o alemão Bf-109. O caça alemão demonstrou sua superioridade, abatendo um dos Morans 3 dias depois. O francês, em 406, teve um desempenho melhor quando enfrentou a variante mais antiga, Bf-109D. Esses primeiros encontros já foram abordados em detalhes em um vídeo anterior. Se você perdeu, basta clicar no link de sugestão no canto superior direito. No entanto, o problema básico do EM-406 persistia. Ele era claramente inferior ao Bf-109 e em quase todos os aspectos, exceto na manobrabilidade horizontal. Como resultado, a Força Aérea Francesa normalmente posicionava as unidades Morane em setores menos ativos ao longo dos 800 quilômetros da fronteira da França com a Alemanha. O H-75 Hawk, de fabricação americana, por outro lado, era encarregado de defender áreas mais ameaçadas. Então, as unidades que voavam Morane frequentemente viam menos ação do que aquelas equipadas com o Curtiss Hawk. No entanto, uma oportunidade para conquistas aéreas surgiu em 30 de setembro de 1939. Naquele dia, 7 Morane dos grupos de caça 13 e 33 escoltaram um avião de reconhecimento Potes 637 em uma missão para Wissembourg. Nesta fase do conflito, ambos os lados dependiam fortemente de voos de reconhecimento para coletar informações, tornando essas missões gatilhos frequentes para combates aéreos. 4 Bf-109s do 3º Staffel do Jagdgeschwader 53 atacaram a aeronave de reconhecimento francesa. Na batalha, o sargento Marcel Soulage conseguiu danificar um dos atacantes, e o caça alemão foi posteriormente abatido por Adjutant Michel Marias. No entanto, a própria aeronave de Marias foi então atingida por outro Messerschmitt e sofreu danos. Marias descreveu mais tarde: ele pousou seu avião crivado de balas em Tourvalene. As balas chegaram a atravessar seu paraquedas, e um projétil foi encontrado alojado entre seu macacão de voo e o cinto. O tenente Pierre Patrux foi ferido no braço e forçado a fazer um pouso de emergência em um campo. Parece que os 4 Morans do GC-13 não participaram do combate, restando apenas 3 caças franceses para enfrentar 4 adversários alemães. Além de danificarem 2 aviões franceses, os pilotos de Messerschmitt também conseguiram metralhar o avião de reconhecimento Potes. Outubro e novembro permaneceram relativamente tranquilos, com o mau tempo limitando as operações aéreas e confirmando que a Alemanha não lançaria nenhuma invasão até a primavera.
Durante outubro, as unidades Morane reivindicaram apenas 2 aviões de reconhecimento Henschel 126. O dia 9 de novembro marcou o primeiro combate para o grupo de Charles 27, quando Morane interceptou um Dornier do 17. O sargento Pierre Boileau atirou contra o bombardeiro inimigo, mas errou. Vale ressaltar que Boileau nunca havia disparado suas armas antes, nem durante o treinamento. Seu oficial comandante o considerou insuficientemente preparado e o deixou de fora dos exercícios de tiro real. As habilidades de tiro de Boileau melhoraram. Mais tarde, ele conseguiu 9 vitórias aéreas e, após a guerra, ironicamente foi nomeado instrutor na escola de tiro. Os alemães revidaram, atingindo seu Morane 2 vezes, mas causando apenas danos leves. Coupe de Charles, de 27 anos, teve outro confronto com bombardeiros Dornier alemães em 22 de novembro. 4 Moranes interceptaram um do 17P solitário e o danificaram, forçando o piloto alemão a fazer um pouso forçado atrás das linhas alemãs, em Sulzburg. A vitória foi compartilhada por 4 pilotos franceses, incluindo Georges Valentin e Gabriel Gaultier. Ambos se tornariam ases com 10 vitórias. Mais tarde naquele dia, por volta das 11h15, uma grande formação francesa encheu os céus sobre Saarbrücken. 6 Morans do GC-13 acompanharam um único Potez 6.311, enquanto outros 15 davam cobertura aos aviões de observação Moron Parasol. Às 11h46, Bf-109s do Jageschwader 76 mergulharam sobre os 6 Morans do GC-13. Logo se iniciou um combate aéreo, ao qual se juntaram mais 6 Morans do GC-20 e 6. Os alemães causaram grandes danos a um Moran, mas os franceses, em maior número, prevaleceram. Os alemães foram obrigados a pousar 2 caças em território francês e seus pilotos foram capturados. Um deles, o sargento Karl Heyer, mais tarde se tornaria um as, com 14 vitórias. 13 delas contra Spitfires e Hurricanes da Força Aérea Real. Notavelmente, ambos os Messerschmitt abatidos foram capturados em boas condições. Um foi exibido na Champs-Élysées, em Paris, enquanto o outro foi extensivamente testado em voo. Primeiro pelos franceses, depois pela Força Aérea Real, fornecendo informações inestimáveis sobre os pontos fortes e fracos do caça alemão. O avião foi transferido aos americanos, que o destruíram em um acidente, tornando-o irrecuperável. Quais pilotos franceses receberam crédito por abater os 2 Bf-109? Incrivelmente, nada menos que 8 pilotos receberam crédito por uma das vitórias. Como 8 pilotos conseguiram atingir o mesmo caça, que acabou pousando quase intacto, continua sendo um mistério. O outro avião foi mais plausivelmente creditado a 2 pilotos, incluindo Léon Cuffon, que mais tarde se tornaria um as, com 13 vitórias, voando tanto com a famosa unidade Normandia Niemann na URSS, quanto na Indochina francesa. Após a guerra, as batalhas aéreas de 22 de novembro de 1939 ainda não tinham terminado. Um Morane Saulnier EM 406 do Coupe de Chasse, 37 posteriormente, encontrou um Messerschmitt do Jageschwader
51. Oberleutnant Hermann Friedrich Hopping abateu um dos Morans, mas sua própria aeronave foi danificada e ele fez um pouso forçado. Jopien acumulou no total 70 vitórias aéreas, incluindo 23 Spitfires. Em 23 de novembro, 2 Morans do GC-36 em patrulha avistaram e abateram um Dornier Du-17 Pelongo em Bras-sur-Meuse. Ambos os pilotos compartilharam a vitória. O futuro, as de 18 vitórias, sargento-chefe Pierre Leglun e o Soulionon Robert Martin. Depois disso, o caça-Morans Saulnier ficou quase um mês sem combates. Até esse ponto, ele ainda conseguia se manter razoavelmente bem contra o Bf-109, mas esse equilíbrio logo mudaria, especialmente com o início da invasão alemã. No entanto, ainda haveria mais combates por vir. Deixe nos comentários se você gostaria de ouvir sobre essas batalhas e, como sempre, continue assistindo Showtime 112.